relação à frequência da lista, né? A lista de exercício é aquela que o professor Ada passou. Só que aqui eu vou avaliar foram as 10 questões que a gente ficou de fazer a seleção no sábado passado. Lembra disso? Talvez acho que as perguntas vêm mais para o pessoal que não assiste a aula e às vezes não fica gravada no vídeo, né? Então eu selecionei as 10, eu coloquei em ordem aqui, olha, a questão 1 mini aqui é a questão 5 da aula 1 do livro, coloquei tudinho bem organizado, mais organizado que isso, impossível. Deu um trabalho para digitar no Overleaf, mas enfim. A questão 2 minha, que é a questão 4 da aula 2 do livro, na página 30. Tá aqui o enunciado dela. A questão 3 minha é a questão 5 da aula 3 do livro 40, da página 43, onde eu organizei aqui, né? Para não criar dúvidas com relação a algumas coisas. A questão 4 é a questão 2 da aula 4 do livro, na página 50. Recapitulando, eu só não fiz a questão 1, né? A questão 1 ainda tá por fazer, né? Mas acho que a 2 já foi feita na aula 2, claro. A questão 3 já foi feita na aula 3, né? Essa questão 4 aqui, que é a questão 2 da aula 4, já foi feita também, né? Que é como construir o triângulo. A gente fez no GeoGebra mostrando. A questão 5, essa não foi feita, né? Essa ainda não foi feita. A questão 6 a gente fez também, né, em sala. A questão 7 foi feita também em sala. A questão 8 ficou a metade, né, pra gente fazer o restante, para vocês concluírem. Mas a gente vai ver que ela vai se repetir. É aquilo que eu falei para vocês. Dá uma olhada lá para frente na disciplina, que às vezes dá a resposta do que tá lá para trás, né? Essa questão 8 ela vai ser feita hoje, provavelmente, se der tempo, porque tem muito exercício mesmo. Mas ela foi feita, ela vai ser feita mais lá na frente, né? Acho que na aula hoje tem a aula 5 e 6, né? Eu não sei, parece que é na 6, se faz memória. A questão 9, a gente fez o esboço dela, né? Questão 9 a gente fez o esboço. A questão 8 também a gente fez o esboço dela, né, na aula passada. Só que você tinha que concluir que os ângulos são congruentes. Usando congruência de triângulos, né? A questão 14 que surgiu dúvida sobre se era ângulo ou sobre se era triângulo. Conversei com o professor, ele disse que é triângulo, né? E a gente tem que ver que os ângulos tem um chapéu no meio, ó. Beleza? Então, quando se tratar de ABC, por exemplo, significa que é triângulo, ok? Se fosse ângulo, teria um chapéu no meio. Assim são as recomendações do professor. E realmente está no livro, né? Eu hoje vou tentar explicar umas coisas que ficaram faltando da aula passada lá. Uma pincelada, uma recapitulada. E por último, a questão 10. A questão 10 a gente fez também em sala de aula. Então, teoricamente, falta concluir a 9, né? Questão 9. A questão 8. A questão 5 não foi feita. Essa que eu deveria deixar para vocês. E a questão 1. Tá? Senão eu vou fazer todos os exercícios da lista. Aí não tem condições. Beleza?
Bora ver se vai dar tempo, porque eu acho que o tempo hoje vai ser curto. Dúvidas? Então, professor, qual é a lista que é para eu enviar? Você não vai copiar o comando da questão, pelo amor de Deus. Copia só assim. Questão 1, resolução. Pronto, eu já sei que a questão 1 é essa. Deu para entender, galera? Questão 2, copia a resolução. Não copia a pergunta não, tá? Né? É a mais difícil, é a 5. Já tem que dar uma pensada bacana. A questão 1 é só você seguir lá o roteiro da questão 1 é só seguir o roteiro lá de retas e plano. É o que falta, né? O que falta. A questão 3 também falta completar um pouco. A gente pode fazer depois uma retrospectiva aqui, se der tempo, que eu acho que não vai dar. Ok? Então, o que é para enviar para o meu e-mail é só questões. Ela pode ser enviada até o dia 1º, né? Para o meu e-mail. Só quero que vocês coloquem lá, que às vezes o cara manda, Joaquim, tá aí a lista. Pá! Não diz o polo, não diz, porque depois eu vou procurar aqui na lista, saber de onde é, quem é. Eu não sei nem quem é, tá? Então, vamos colocar lá no, no assunto que é, na lista 1, né? Aí você diz, eu sou o Joaquim do polo tal. Fica melhor para eu poder elencar depois e colocar na listagem. Para não ter depois problemas com as notas, né? Tá ok? Tudo certo? Deixa eu abrir aqui para mostrar meu rostinho para vocês, ó. Essa lata linda aí. Tá ok, galera? Então, vamos É, continuar. Então, vamos recapitular aqui algumas coisas. Com relação à aula 3. Isso aqui é da aula 3, tá? Então, aqui é a aula 3. Aula 03 aqui, ou 04, não tô lembrando. Os casos de congruência, que é o lado, ângulo, lado, né? Aqui, ó, lado, ângulo, lado. Esse que eu estou grifando, né? Então, se você tiver dois triângulos ABC e DF com AB congruente a DE, o ângulo B congruente ao ângulo E e o outro lado, lembrando que eles têm que estar aqui, né? Por exemplo, esse aqui, tem que acontecer isso aqui, ó, certo? Lado, ângulo, lado, na sequência, né? Na sequência. Consequência desse caso é o caso que o triângulo isósceles é da onde vai partir quase tudo, é dessa proposição 1, ó. Que se o triângulo ABC é isósceles de base BC, então os ângulos da base são iguais, né? São congruentes, tá? Devido a congruência que um triângulo é congruente a si mesmo, né? Devido à reflexão, na verdade, tá? O caso ângulo, lado, ângulo, também na sequência, né? Tá? Ele vem do caso anterior aqui, ó, tá? O caso lado, lado, lado. O caso lado, lado pode ser demonstrado usando os dois anteriores, então pode ser usado tá no livro, tá? A demonstração segue os dois casos aqui, ó. É tipo recorrente, né? É tipo fase de videogame. Então, para ir para fase 2, tem que passar pela fase 1, né? Ok? Aqui ele coloca os casos particulares, que é o caso de lado, ângulo, ângulo, né? Esse caso a gente não tinha visto, mas está no livro aqui, tá? Por isso que eu fiz a retrospectiva. Essas demonstrações estão todas no livro, tá? Congruência de triângulos retângulos, que é um caso particular, né? Esse caso particular diz o seguinte: se um triângulo retângulo tem a hipotenusa e um cateto congruente, é porque o outro também vai ser, né? Tá? O outro lado vai acabar sendo congruente. Aí, feita a retrospectiva das aulas anteriores. E essas vão ser importantes para as aulas futuras agora. Beleza. Na aula 4, aqui era a aula 3 mesmo, ó. Na aula 4 é o seguinte.
também vamos fazer uma retrospectiva com relação a alguns teoremas, né? Algumas definições. Ponto médio, todo mundo sabe que o ponto médio ele é único, lá também no livro mostra que ele é único, né? Então aqui a distância do A até o M é a distância do M até o B, tá? E a distância do A até o B é o dobro, né? Ok? Então aqui que ele está falando é que esse pedaço aqui é x e esse pedaço aqui é x. Logo a distância de A até B vai ser 2x. A gente fez isso muito para fazer os exercícios, né? Exercícios. A questão aqui, bem importante também, é a bissetriz, né? Então aqui você tem um ângulo BAC. Você tem um ângulo BAC, não sei se está dando para visualizar, está muito pequeno, né? Deixa eu tentar aumentar aqui. Ó, o ângulo BAC, a gente vai passar uma reta aqui no meio, ó. Essa reta aqui, ó, AB, né? Tá passando um segmento, mas a gente prolongando, é uma reta, né? Isso aqui, ó. Beleza? O que acontece? O que acontece? Vai formar-se dois triângulos, ó. Formam-se dois triângulos, né? Qual é o caso aqui de congruência? É o lado, lado, lado. Por quê? Como essa reta aqui, ela tá dividida ao meio, então é o ponto médio B, desculpa, o D de dado é o ponto médio, né? O que acontece? Que esse lado que tem um pontinho aqui é igual a esse lado aqui, o lado AB é igual ao lado AC, né? E o lado BD é igual ao CD, tá? E tem um lado em comum, ó. Esse lado em comum, que eu vou colocar aqui três coisinhas, uma, duas, três, ó. Então esse aqui é o caso lado, 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 né? Os três lados são congruentes. Logo, o triângulo ABC é congruente ao triângulo. E mais, né? Esse ângulo aqui, ele é dividido ao meio. Então, se aqui é x, aqui é x. Confere? Ver o exercício. Tá, esse aqui, a questão é a seguinte. É pra gente... Teorema do ângulo externo. Eu falei na aula passada, né? Que ficou uma dúvida. E também não apareceu no vídeo. Por isso que eu estou fazendo uma retrospectiva, né? Então, o ângulo externo, o que é que diz? O ângulo A, C e D, eu coloquei esse ponto D aqui no prolongamento do lado ABC. Então, o ângulo A, C e D, que eu chamei de X, por esse teorema, o X ele é maior que o ângulo A. E o X ele é maior que o ângulo B. Confere? Aí o exercício que eu tô aqui, que eu coloquei para vocês, que eu fiz ontem, esqueci planejamento, é ver o exercício 17 da parte 65, né? Aí aqui a gente vai fazer, se der tempo a gente vai fazer hoje, tá? Então exercício, vamos ter que lembrar dessa propriedade aqui. O teorema do ângulo externo, esse triângulo aqui é para fazer a demonstração, né? Deixa eu aumentar aqui. É para fazer demonstração, então você tem um triângulo ABC, esse ângulo externo que eu coloquei aqui, x. O que é que ele faz? Ele fez um prolongamento de B até E para que esse triângulo BCM seja congruente a CEM. Tá? Então aqui ele faz esse M aqui é o ponto médio do segmento BE, tá? O livro também faz isso lá. Consequência do ângulo externo. A consequência dele é que os lados são proporcionais aos ângulos, tá? Então se você tiver, por exemplo, um triângulo, vamos pensar assim. Eu sei que esse triângulo ele é retângulo, isso que eu vou construir aqui, mas vamos pensar assim, ó, né? Então aqui eu vou construir um triângulo,
Um triângulo, claro, que ele é retângulo, né? Então vamos pensar que aqui seja o número 5. Vamos pensar que aqui seja o número 3. E vamos pensar que aqui seja o número 4. O que é que eu posso falar dos ângulos? Aqui é o ângulo A, aqui é o ângulo B e aqui é o ângulo C. Qual é a comparação dos ângulos? Só olhando para os lados, né? Para as medidas dos lados. Como eu sei que o 5 está oposto ao ângulo B, eu sei que o ângulo B, ele é maior que o ângulo C e é maior que o ângulo A. Deu para entender? Por quê? Porque quem está oposto ao ângulo B é o número 5 e 5 ele é maior que o... Tá trocado aqui, né? Que é o A, desculpa. Aqui é o A. O C, ele é maior do que... Desculpa, o 5 ele é maior que o 4, né? Só que o 4 se relaciona com o ângulo A, né? E que sobrou aqui é o ângulo C. Deu para entender, galera? Tá? Claro, a gente sabe que esse ângulo aqui é noventinha, né? Beleza? Olha, aquilo que o livro falou lá, que no exercício também ele diz aqui, ó. Com o intuito de simplificar, a gente vai usar ângulo como BAC, mas que tem um chapéu no meio, tá? Então toda vez que tiver chapéu é ângulo, se não tiver é triângulo. Que às vezes o próprio livro confunde, né? A desigualdade triangular, né? A desigualdade triangular a gente já fez, né? Se você tiver aqui o... Aqui é a demonstração, então o que é que tem que fazer? Deixa eu fazer o triângulo aqui. Esse triângulo sempre dá um triângulo aqui, isósceles, esse que é um dos problemas aqui. Ele já vem formatado no... vamos colocar aqui o A, colocar aqui o B, colocar aqui o C. Aqui vai ser a medida A, aqui vai ser a medida B, aqui vai ser a medida C, né? A desigualdade triangular, que o A mais B tem que ser maior que C, né? Ou equivalentemente o C é menor que A mais B, né? Tá ok? E o que é que a gente faz? A gente pega sempre o maior lado, e faz a comparação da soma. Vou voltar bem aqui, ó. Se eu fosse fazer essa comparação, quem eu pegava aqui para comparar? Por exemplo, quem é o maior lado? É o 5, né? Então quer dizer o quê? Que os dois menores, que é o 3 e o 4, somados tem que dar maior que o lado maior. Deu para entender? Essa é a primeira desigualdade, tá? Pronto, recapitulado a aula 4. Agora começando a aula 5, né? A aula 5, ela vai falar de perpendicularismo e paralelismo. Ele vai falar muito mais de perpendicularismo. O paralelismo vai falar de retas transversais também. Retas paralelas cortadas por transversais. A gente vai já descobrir lá na frente. O objetivo é colocar os conceitos, né? Os conceitos tanto de paralelismo quanto de perpendicular. É o quinto postulado de Euclides, que a gente vai ver o que é que significa. E apresentar os resultados do quinto postulado de Euclides. Ok? Definição 12. Duas retas são ditas perpendiculares se intersectam formando ângulos retos, né? Isso vai ser importantíssimo para a construção de coisas tipo se eu fechar aqui, olha o que acontece, né? Então eu fecho aqui, fecho aqui, ok. Aí se eu quiser
Fecho aqui de novo. Não. Aí vou ter uma figura mais lá pra frente. Que figura é essa? Não vai dizer pipa, pelo amor de Deus. Ok? Não ficou bem desenhado, né? Mas dá pra entender. Retas perpendiculares, cria ângulos de 4 ângulos de 90 graus, né? Para poder dar a volta, que a gente vai descobrir também lá na frente. Retas paralelas não se encontram, né? E aqui ele tem uma ilusão de ótica, né? Isso aqui é chamado de ilusão de ótica. A ilusão de ótica diz o seguinte: observe o desenho abaixo, as retas são paralelas ou não? As retas são paralelas, tá? Beleza? Tá no livro também. Dada uma reta, proposição 7, dada uma reta e um ponto P, existe uma única reta S que é perpendicular a R. Então aqui tem a unicidade, ó, tá? A unicidade da perpendicular passando por um ponto. Ok? Isso vai ser importante lá quando a gente descobrir, por exemplo, que esse ponto aqui é um ponto M, né? Que é a questão da reta mediatriz, tá? Dados os pontos R e um ponto P fora dela, existe uma reta S paralela a R contendo P, tá? Na figura 71, o ponto Q é chamado de pé da perpendicular. O ponto T, ele é simétrico, né? Então, se eu fizer isso bem aqui, eu acho que fica fácil de ver, ó. Se eu fizer isso bem aqui, deixa eu tentar. Se eu consigo, né? Então, aqui o que é que vai acontecer aqui? O que é que acontece aqui? Que a gente cria um triângulo isósceles, né? A gente cria um triângulo isósceles. Então, tudo parte do triângulo isósceles, tá? O segmento P até o Q, ele é congruente ao segmento Q até o T de tatu, ok? O que significa? Que o ponto Q, ele é ponto médio, o Q é ponto médio do segmento P até o T, bom? E pronto, chegou na mediatriz, ó. Você lembra da mediatriz que eu falei? Justamente que ele vai falar isso aqui, ó, né? Da figura 71, desculpa. Então, a mediatriz é o segmento, a mediatriz de um segmento. O que é a mediatriz? É a reta perpendicular que passa no ponto médio, ok? Aí a figura, né? Vai cair no caso lá que eu falei ainda agora. O quinto postulado de Euclides. O quinto postulado de Euclides diz o seguinte: por um ponto fora de uma reta passa uma única reta paralela. Esse quinto postulado de Euclides, ele vai dar a unicidade, que eu grifei aqui, nesse caso bem aqui da reta paralela, na proposição 8. Ele não colocou aqui que era único, né? Aqui ele não colocou propositadamente, tá? Mas lá na definição, no postulado quinto, ele vai ratificar, no caso confirmar, né? O que é que a gente percebe aqui desses
das retas paralelas. Então, RS nessa figura são paralelas, certo? E o T é chamado de reta transversal. O que é que acontece? Formam 8 ângulos. O que é que a gente pode fazer em relação a esses 8 ângulos? O ângulo 1, ele é igual ao ângulo 4, né? Porque eles são opostos pelos vértices. A mesma justificativa vai para o 2 e o 3, tá? Então, OPV, ângulos opostos pelo vértice, quem são? O 1 se relaciona com o 4, o 2 se relaciona com o 3. A mesma coisa vale aqui para baixo, tá? O 5 se relaciona com o 6. O 5 é o clone do 6. Opa, do 8, foi mal. E o 6 é o clone do 7, ok? Beleza. Só que se você olhar, também tem uma coisa chamada de ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes é como se eu pudesse trazer a reta S para cima da reta R, ou vice-versa. Então, quem seriam os ângulos correspondentes? O 1 se relaciona com o 5. Confere? O 2 se relaciona com o 6. Quem mais? O 3 se relaciona com o 7. E o 4 se relaciona com o 8, certo? Aí tem a história dos alternos internos, alternos externos, né? Os internos é que estão aí dentro das duas retas, por exemplo, tá entre uma reta S e uma reta R. E os que estão fora, para cima da S e que estão abaixo da reta são os externos. Aí é só questão de nomenclatura, o livro faz todas essas relações. Só que existe uma outra relação que é bem legal. Qual é a relação? É a relação da soma, né? Que o ângulo 1, por exemplo, somado com o ângulo 2, ele tem que dar 180 graus. Confere? Aqui o livro acho que foi um pouco feliz, era para ele chamar de A, B, C, D, E, F, né? Ficava melhor com as letras. Beleza. Na próxima. Na proposição seguinte, utilizaremos pela primeira vez o quinto postulado de Euclides. O que é que diz o quinto postulado? Por um ponto fora da reta passa uma única reta paralela a ela, dada, né? Duas retas paralelas cortadas por umas transversais, os ângulos alternos internos são congruentes, ó, que eu acabei de falar lá, né? Ele vai falar sobre isso aqui, os alternos internos, alterno que ele vai alternar, né? Então, quem seriam os alternos externos aqui? Seria, por exemplo, o 1 se relaciona com o 8, tá? O 2 com o 7, tá bom? Esses seriam iguais, tá bom? E os internos? Os internos seriam quem? O 3 com o 6, o 4 com o 5. Deu para entender? E, por último, o livro fala sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo, que ele vai provar aqui que realmente é 180 graus, né? É o que está escrito aqui, ó. A demonstração vem desse triângulo aqui. Então, esse ângulo C, se eu traçar aqui, ó, a paralela, né? Então, o que acontece? A base BC, a reta que contém a base BC, é paralela à reta S. Confere? Então, pelo que a gente acabou de fazer, né? O ângulo C, ele é alterno interno. Então, ele vai ser bem aqui, ó. Confere? E a mesma coisa aqui para o ângulo B, ó. O ângulo B. Só que esse aqui já é por osmose o ângulo A. E se eu olhar tudinho nisso aqui, ó, é 180 graus, né? Então, qual é a moral da história aqui? Que o ângulo A mais o ângulo B
mais o ângulo C, isso dá um total de 180 graus. Provado por A mais B, que a soma dos ângulos internos é 180 graus. E essa propriedade vai ser super, hiper, mega pau importante para as outras coisas mais lá na frente, tá? Beleza? Notas. As notas são o seguinte: como os ângulos internos de um triângulo equilátero têm todas as mesmas medidas, a gente já sabe disso, né? Mas o que acontece? Ele vai particularizar isso aqui, né? Então o que acontece aqui? Que o ângulo A é igual ao ângulo B, que é igual ao ângulo C, né? O A é igual ao B, que é igual ao C. Mas a gente sabe que isso aqui vale 180. Então aqui 3A, desculpa, esse 3 não ficou legal. 3A é igual a 180, logo cada ângulo vale 60 graus, beleza? Se dois triângulos ABC e DEF são tais que BC e EF são congruentes, então significa que o ângulo B é congruente ao ângulo E e o ângulo A é congruente ao ângulo D. Desculpa, se acontecer isso, então o triângulo todo ABC a gente já sabia isso lá de trás, né? Beleza? Resumo da aula. Nessa aula, o que significa, aprendemos o que significa dizer de duas retas serem paralelas ou perpendiculares. Que só existe uma reta passando por um ponto e perpendicular à reta dada. Que só existe uma reta passando por um ponto e paralela à reta dada. Ou seja, esse aqui é o quinto postulado de Euclides, tá? Os ângulos alternos internos são congruentes, os alternos externos também são congruentes, tá? Ele colocou só interno, que eu acho que ele vai precisar só por causa da questão do triângulo. E a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus. Baseado nisso, ele coloca mais uma proposição lá no final do livro, do capítulo, sobre a proposição 7. O que é que diz a proposição 7? Dado uma reta R e um ponto P, existe uma única reta S perpendicular a R passando por P. Ele vai justificar o que ele fez lá, né? Lembra que eu falei? Que essa reta R, ela vai ser a bissetriz, né? Ela vai acabar sendo a bissetriz. E o lado AE vai ser incomum, né? O lado AE vai ser incomum para os dois, né? E a gente sabe que vai passar bem no meio, então significa que o segmento PE é igual ao segmento DE, beleza? A proposição 8 ele vai falar sobre que dado uma reta R e um ponto P fora dela, existe uma única reta paralela contendo o ponto P. A demonstração está lá no livro também. Ele vai falar dizendo que, por contradição, que um triângulo não pode ter dois ângulos retos, né? Porque se os dois tiverem ângulos retos, significa que só dois já tem a soma de 180. E quanto sobra para o outro, né? Aí acabou a aula. Vamos para os exercícios aqui. Os exercícios eu não sei se vocês chegaram a fazer, né? Depois a gente volta nela. Com base na figura 78, pode-se afirmar que o maior segmento é... Aí é conceito. C de casa. Por causa do maior, ele está relacionado com o ângulo maior. Confere? Beleza? Se você olhar, os outros ângulos são todos agudos, né? Então aqui já tem 55, aqui 65, que sobrar aqui vai ser menor que 90, isso aqui, né? A mesma coisa aqui, 70, 70, que só sobra 40.
Confere? Aqui não interessa quem é, aqui não vai passar de 90, aqui não vai passar de 90. Então, quem está oposto a 90, né, é o segmento EC. Deu para entender? Na questão 3, determine os valores dos ângulos x e y da figura 79, sendo que o ângulo D vale 25 graus e que o AE, segmento AE e BD são segmentos de reta. AE e BD. Lembre-se das indicações dadas pelos traços curtos transversais. Significa que o AB é congruente a AC, que é congruente a CD. Deu para entender? Por onde começar? Alguém tem uma ideia aí? Por onde começar aqui? Aqui é o seguinte, galera. Você vai fazer o seguinte. Quem é congruente a quem? O ângulo é Y. Então significa que o ângulo E também é Y. Por quê? Porque esse triângulo B, E e C, ele é um triângulo isósceles de base EC. Então os ângulos da base são iguais, confere? E esse ângulo externo aqui, a esse triângulo de baixo, ele é 2y. Lembra que eu falei na aula passada? O que foi que eu falei na aula passada? Se eu tiver um triângulo, acho que até um exercício que está mais lá pra frente um pouquinho, mas eu vou fazer aqui já ele já de antemão. Já dá a resposta de um outro exercício, que diz o seguinte, ó. Se eu prolongar aqui o lado, tem esse ângulo x, né? Esse ângulo x, ele é a soma dos dois não adjacentes, né? Então aqui o ângulo x é igual a quem? Ao ângulo A mais o ângulo B. Deu para entender? Porque o 2y lá é 2y? Sim ou não? Só que esse triângulo A, B e C também é isósceles, ou seja, os ângulos da base são iguais. Então aqui só pode ser 2y. Confere? Sim ou não? E tá faltando o ângulo D, né? Cadê o ângulo D? Cadê o... Ah, tá. E aí? O ângulo D vale 25, né? Então aqui dentro vale 25. Como esse lado aqui é igual a esse lado, é porque aqui também vale 25, né? Confere? 25 mais 25 dá 50. O que sobra para cá é 130. Confere? Confere? Então 2y é igual a 100. Desculpa, 2y, errei. Mais 130 é igual a 180. Se eu quisesse fazer o 2y, esse 2y bem aqui, ele é externo ao triângulo AC e D. Mas aqui eu vou provar que realmente é, ó. Então eu sei que o 2y vale quanto? 50, né? Que é a soma de 25 com 25, né? Daqui de cara eu tenho que o ângulo y vale quanto? 25. Confere? Se vale 25, y, quanto vale o x? X mais 2y mais 2y, isso dá 180. Esse aqui é 50, esse aqui é 50. Deu para entender? Então o x vai valer quanto? 80. Confere?